A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui em mais uma reflexão maravilhosa, espetacular, ao qual o Senhor Deus nos proporcionou. Já nós temos aí essa semana uma primeira reflexão, ao qual nós falamos sobre a cidade da Babilônia. Realmente é um conteúdo muito bom, muito proveitoso, que vale muito a pena você ir lá e assistir esse vídeo. Hoje, para completar esse conteúdo que falou sobre a cidade-estado da Babilônia, hoje nós estaremos falando sobre a Babilônia, história e origem dos deuses. Então, para nós entendermos esse cenário ao qual estava envolvido Ezequiel, e também a aula que nós estudamos, a lição de número 3, que falou sobre as abominações que estavam acontecendo. Isso nós vimos lá no capítulo 8, a influência que determinados deuses tiveram sobre a nação de Israel é muito das origens antigas que já existiam na Suméria. E hoje, de forma específica, iremos falar da forma como eles adoravam e quais deuses existiam naquele ambiente. Ambiente esse formado pelo meio religioso. E esse meio religioso influenciava o quê? A política e o meio social ao qual as pessoas estavam envolvendo. Tanto é verdade que a religião ela influenciava tanto o meio social e político, que se você olha no capítulo 8 de Ezequiel e o último versículo, você vai ver que o resultado das abominações que aconteciam geraram o quê? Violência em toda a cidade, em todo o país. Então você vai ver que realmente a religião ela tem um papel fundamental e ela determina o norte daquela nação. Então hoje nós iremos falar sobre esses deuses. Em especial, você mesmo vai ver na capa do vídeo há duas figuras. Essas figuras não são aleatórias. Quando você olha do lado direito da imagem, você vai ver Marduk e do outro lado você vai ver o dragão, tá? Então é a luta entre Marduk e o dragão. Então nós vamos falar um pouco sobre Marduk, que é o principal deus ou se tornou o principal deus da Babilônia, não somente da cidade, mas também do império. Então vamos lá para a nossa história de hoje, vai ser muito importante, muito interessante. Fique até o final que você vai aprender muita coisa legal, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo. Vamos lá. Com a ascensão da Babilônia, e a supremacia da cidade da Babilônia, você vai ver aí que ela se torna o grande centro político, militar e também religioso. Marduk, que é o principal deus dessa cidade e agora vai se tornar o principal deus do panteão babilônico, ele é não somente o patrono da cidade, da Babilônia, mas se torna a principal divindade desse panteão. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver que existia na Babilônia uma festa. Essa festa era comemorada no final do ano do calendário babilônico. E essa festa tinha como nome Akitu. Akitu era uma festa anual feita no final do ano babilônico, e essa festa era feita em honra a Marduk. Então, nessa festa anual era realizada, encenada, uma batalha entre o rei e o
dragão. Então, comemorando assim a vitória de Marduk sobre o caos. Ou seja, ele sai vitorioso sobre as águas agitadas, encenando deste modo a criação. Então você vai ver que, de muito interessante aqui, que o propósito principal dessa festa era anunciar o ano novo, com um ritual para assegurar o quê? Ele tinha um propósito, era o quê? Era um ritual de final de ano, mas um ritual religioso. Envolvia toda uma questão de presente, passado e principalmente o futuro. Então, esse ritual que envolvia o rei e o dragão, representando essa luta entre Marduk e também o dragão, você vai ver que era para assegurar a paz, a prosperidade e a felicidade para todo o ano que haveria de se seguir. Então, dentro desse panteão ao qual tinha Marduk como o seu principal deus, um deus que era antigamente adorado em apenas uma localidade, agora ele se torna um deus principal. Outras divindades, e aqui nós vamos mostrar duas tríades, tá? Não é só no cristianismo que se trabalha com a tríade, Pai, Filho e Espírito Santo, né, que forma o Deus triuno. Nas outras religiões, as religiões mesopotâmicas, né, elas também tinham a sua tríade, diferente do cristianismo, que trabalha com a ideia de triuno. Cada deus tinha, no caso dos deuses mesopotâmicos, essa tríade, ela tinha deuses com níveis de poderes diferentes, tá bom? Então, essas outras divindades adoradas na Babilônica, eu coloquei aqui duas tríades. A primeira tríade que acompanhava o deus Marduk era o deus Anu. Esse deus Anu era o deus do céu. Junto a ele, nessa tríade, tinha o deus Enli. Esse deus Enli era o deus do vento e da terra. Ó, céu, vento e terra. O último deus dessa tríade era o Ea. Ea. E esse deus Ea, ele era pai de Marduk, que era, como eu já disse, o principal deus da Babilônia e do Império. Então, Ea é pai de Marduk e deus do submundo. Então, esses três deuses formam a primeira tríade. A outra tríade que existia também, no caso entre deuses babilônicos, era o quê? O deus Sim, tá bom? Que era o deus Sol. Esse deus Sol, ele era de Ur e Arã. Lembra que no caso foram abrigos de Abraão? São cidades, Ur dos caldeus, depois Arã, foram locais ao qual Abraão se estabeleceu por um tempo. Então você vai ver que esse Deus Sim, ele já era um Deus adorado em tempos ao qual Abraão era vivo. Depois, para completar essa segunda tríade, nós temos o Deus Samás, que é a divindade do Sol. O terceiro, que completa essa segunda tríade, é Star. No caso, é a deusa do amor e da guerra. Essa deusa Star, na verdade, ela vai ganhar também outros nomes conforme as civilizações vão evoluindo, vão mudando. Essa deusa Star, que é a deusa do amor e da guerra, ela vai se tornar para os fenícios a Astarte e para os gregos a Afrodite. Então você vai ver que eles vão mudando conforme a religiosidade dos povos vão se alterando também, vão sendo influenciados por outros povos dominantes, eles vão sendo influenciados de acordo com o movimento da civilização. Eu tenho aqui também mais dois deuses que fazem parte da adoração babilônica, que não faz parte dessas duas tríades,
que eu acabei de mencionar, mas nós temos o deus Nabu. Esse deus Nabu, ele é o deus da escrita, e também nós temos o deus Nergal. Esse deus Nergal é o deus da guerra e da fome. Então nós temos aí dois deuses que representam a guerra, no caso aqui Nergal, que representa o deus da guerra e da fome, e nós temos a deusa Star, né, que está dentro da segunda tríade que eu acabei de mencionar, que é a deusa do amor e da guerra. Então aí você já começa a entender a proporção e a dimensão que esses deuses ganhavam dentro do contexto da Babilônia. Então, não foi nenhuma tarefa fácil viver em um ambiente, né, começando ali pela Mesopotâmia, que existiam vários deuses, você afirmar e confirmar que existe apenas um Deus somente, que no caso era o Deus Yahvé, Jeová, Javé ou Elohim. Ou seja, nós temos aí um confronto de poderes. Aqui, quando você olha para todos esses deuses que eu apresentei aqui para você, nós vamos chegar a algumas conclusões. Primeiro, os deuses da Babilônia eram, em sua origem, personificações das várias forças da natureza. Então, era, na verdade, uma adoração à natureza em todas as suas partes. Então, cada deus, por exemplo, o deus Sim era o deus Sol. Quando você olha o deus Enli, que eu citei na primeira tríade, era o deus do vento e da terra. Quando eu citei o deus Anu, eu citei ele como o deus do céu. Então você vai ver que eles estão muito relacionados com o mundo exterior, as forças exteriores que existiam em volta, o vento, a água, os céus, os astros, ou seja, elementos que compõem a criação ao qual esses indivíduos estão inseridos. Então, o que é que eles conhecem de poder? Quando eles olham a força do vento, quando eles olham o poder que esse vento tem, eles os consideram como Deus e dão nomes a eles. Quando eles olham para as águas que lhe provém o sustento, que lhe provém a subsistência, eles olham e dizem: existe um Deus que cuida dessas águas. Quando eles olham para os astros e veem o sol na sua formosura, e olham e veem a lua e a sua formosura, eles adoram esses astros. Por quê? Porque esses astros têm o poder de manter a vida existente na terra. É por isso que Moisés, lá em Deuteronômio, vai deixar uma advertência: não adoreis os astros do céu, porque eles são apenas coisas, ou seja, objetos criados por Deus para a manutenção daquele que é a criação, daquele que é a coroa da criação de Deus. Então você vai ver que a grande maioria desses deuses estão relacionados ao quê? A animais, a formas humanas e também a forma híbridas, ou seja, animais e seres humanos. Então, em momentos eles são amigáveis, em outros momentos eles são hostis, com formas de homens, animais e também formas híbridas, tá bom? Cada um tinha a sua própria província, ou também cada um governava em alguma cidade. Então, talvez se nós vivêssemos no tempo da Babilônia, era muito comum você chegar em uma cidade e ele ter o seu patrono, né? O seu Deus ao qual governava aquela localidade. Isso existiu em todas as épocas, não é uma novidade. O mundo romano era assim, o mundo grego também era assim, e naquela época não foi diferente. Então, em cada província, em cada cidade, existia um Deus que governava. E o que mais governou, o que mais teve notoriedade, foi realmente Marduk, tá bom? Então vamos lá. As divindades eram
criadas a partir de materiais existentes, ok? E esses materiais existentes do mundo, o mundo ao qual se vivia e se vive eu e você também, tá bom? Alguns morriam, né? Nós tivemos aí a menção na lição de número 8 que falou sobre Tamuz, né? As mulheres que estavam chorando por Tamuz, ao qual Ezequiel foi levado em espírito da Babilônia até Jerusalém e viu ali as abominações que estavam acontecendo, capítulo 8, né, a lição passada, a lição de número 3, na verdade, e você vai ver que existiu uma adoração a Tamuz. Esse Tamuz era o deus representado, aliás, que representava a seca e também representava a fartura, ou seja, em momentos de seca ele morria, em momentos de chuva ele ressuscitava. Então, não somente Tamuz, mas também outros deuses tinham esse mesmo ciclo de nascerem e morrerem, ok? Então, quando nós olhamos para esse tipo de adoração, nós vamos ver que existiam o quê dentro da Babilônia? Existia, desse império, né? Existiam os templos, assim como existiu em outros períodos anteriores e períodos posteriores. E os que nos chamam mais atenção e que eu citei no outro vídeo sobre a Babilônia eram as torres-templo. Essa torre-templo era uma grande torre em formato de pirâmide e ela existia o quê? As suas escadarias. Essas escadarias levavam até um cume. Nesse cume era adorado o deus principal. Essas pirâmides, né, que não eram chamadas de pirâmides, é só para você entender o formato delas, eram torre-templos e tinha sim um formato de uma pirâmide, mas não era uma pirâmide. E era chamado de zigurats. Esses zigurats eram formações em pirâmides ao qual existiam escadarias que levavam até o topo. Lá eram oferecidos e adorados esses deuses. No caso aqui, era adorado na Babilônia Marduk, nesses zigurats, espalhados por todo o Império da Babilônia. É por isso que, quando nós analisamos esse cativeiro babilônico, a importância que se foi de ter o quê? As sinagogas, que muito provavelmente começou na casa de Ezequiel. Nas ideias, nas conversas com os líderes locais que estavam às margens do rio Quebar, você vai ver que surge a ideia da sinagoga. Por quê? O templo havia sido destruído, local de adoração, de ensinamento, e agora eles não têm um ambiente ao qual eles podem aprender e adorar a Deus. Então, essas sinagogas que são estabelecidas, aproveitando uma certa liberdade que eles tinham, em meio também a tantos deuses e também aos zigurats espalhados por todo o Império Babilônico, foi importante para que a nação de Judá mantesse-se fiel aos seus propósitos, desígnios, mesmo estando no Império Babilônico. Então você vai ver a importância das sinagogas nesse ambiente ao qual existiam vários deuses. Para cuidar desses templos, para cuidar dessa adoração, para cuidar dessa liturgia dos zigurats, desses templos que existiam espalhados, também, assim como na religiosidade judaica, também existiam os sacerdotes. Esses sacerdotes eram extremamente treinados para prestarem cultos e oferendas a esses deuses, deuses locais e nacionais, e também eles eram remunerados. Assim como Deus instituiu aos levitas a remuneração através das ofertas alçadas e as cidades ao qual eles estavam alojados. A cidade ao qual eles estavam alojados, a cidade tinha o dever e a obrigação de cuidar daqueles
levitas e sacerdotes, porque eles não tiveram direito de terras. Então, por causa disso, Deus deixou bem claro que a população deveria zelar e cuidar desses levitas e sacerdotes. Então, naquela época também não era diferente. Esses templos possuíam os seus sacerdotes, eles eram remunerados com as ofertas regulares, essas ofertas que chegavam até esses zígurates ou templos espalhados por toda a Babilônia, e com a renda que vinha também das terras do templo. Ou seja, essas terras que estavam ligadas ao templo, que produziam alimento, rebanhos, o recurso delas também era para manter esses templos e esses sacerdotes. Então você vai ver que quando Deus leva o povo, tira o povo do Egito e leva para o deserto e começa a estabelecer algumas normas, alguns padrões e a própria religiosidade, muita coisa já existia como molde. Como molde. Não era igual, era como molde. Sacerdote, templo, enfim. Ou seja, a ideia de Davi, olha, eu moro no palácio, o Senhor não tem um templo, então eu vou construir um templo para o Senhor. Ou seja, a ideia de se ter um templo, de se ter uma localidade, de se separar como Moisés fez, orientado por Deus, para que tenha levitas para cuidar da casa do Senhor, zelar, limpar, trocar, enfim, fazer o zelo dessa casa, o sacerdote para fazer o sacrifício anual, os regulares, enfim, as ofertas que eram trazidas, tudo isso eu já tinha um molde pré-formado nessas comunidades, nessas civilizações mais antigas. O que nós temos aqui é uma nova forma de cultuar. Em vez de cultuar os deuses da Babilônia, do Egito, eu tenho que agora adorar ao Deus Javé, ao Deus Elohim, ao Deus único e verdadeiro. Então, a forma como se adora, a forma como deve prestar esse culto, isentando o sacrifício humano que era prática do mundo antigo e deixando apenas os sacrifícios animais, mas que também era usado nos sacrifícios dos gentios daquela época, dos pagãos. Então você vai ver que há muita similaridade e algumas particularidades, mas com várias diferenças entre eles, tá? E lembrando também que nós já tínhamos Marduk nessa época, que é o nosso foco aqui, como um deus também da Mesopotâmia, né? Então ele já era adorado antigamente, tá bom? Então aqui nós encerramos a nossa reflexão, uma reflexão muito importante para nós entendermos melhor essa questão que envolvia os deuses e quanto isso influenciou as demais nações, tá bom? E aperfeiçoou outras. Então você vai ver aqui que não era fácil viver num ambiente desse, de muito paganismo, não era fácil sair da sua terra, por isso que é uma tristeza quando nós olhamos o capítulo 9, ao qual o capítulo 9 diz que a presença do Senhor se ausentou do templo. Inclusive, é aula que já está no canal, então você pode voltar aí e conferir essa aula, que é a lição de número 4, tá bom? Então ficamos aí com mais um vídeo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu comentário aí, também deixe o seu like, que é muito importante para nós, tá bom? Nós também estamos aí com um projeto de uma compra de um microfone profissional. Se você quiser fazer um Pix de qualquer valor, uma ajuda de coração, Adriano, eu quero ajudar o canal, eu quero ver o canal crescer, eu quero fazer parte desse crescimento. É um canal que não vai parar, não tem intenção de parar, não tem intenção de desistir,
porque eu amo a escola dominical, eu gosto de passar conhecimento a vocês, tá bom? Eu fico muito feliz quando alguém comenta, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém acrescenta. Por quê? Porque eu sei que vocês estão aprendendo um pouco aí comigo. Eu sei que tem vários YouTubers, eu sei que tem muita gente boa espalhada pelo YouTube, eu sei que tem muitos professores, pastores muito bons. E eu quero fazer parte desses pastores, desses irmãos, dessas irmãs, desses professores e professoras que contribuem com o ensinamento da palavra do Senhor. Uma área muito deficiente, ao qual nós temos poucos professores gabaritados e qualificados, e professoras também, que estão realmente com um afinco de ajudar na obra do Senhor na área do ensino e fazer a diferença na sociedade. É assim que eu peço o seu apoio e peço a sua contribuição e peço também a sua oração. Deus abençoe você, sua casa, sua família e ficamos aí até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe.